Então, a gente vai falar então aqui um pouco, né? Vou começar apresentando um pouco do que a gente está desenvolvendo, né? No NTQ ali, com o professor Raoni, a Marina e o Ari, e com grandes ajudas aí da Patrícia também, relacionado à produtização de métodos e ferramentas, né? Gerenciais para inovação. Bom, o cenário que a gente tem percebido, né? A partir dos debates internos e de pesquisas na literatura sobre métodos e ferramentas gerenciais, a gente conseguiu perceber que tem um cenário em que os métodos e ferramentas, muitas vezes, eles são escolhidos baseado em uma facilidade de aplicação ou até mesmo por estarem meio que na moda, né? Sem levar tanto em consideração ali uma crítica em relação aos seus pressupostos, adequações e contextos específicos do método. A gente pode perceber também que, devido ao crescente número, né, de métodos e ferramentas que são disponibilizados constantemente, os praticantes e as empresas têm demonstrado dificuldade em escolher adequadamente os métodos ou ferramentas que se adequem melhor aos seus contextos. E além dessas questões, a gente também vai se aproveitar aqui de um cenário em que a gente tem a oportunidade, né, de utilizar tanto o Parque BHTech como as empresas ali conectadas como um laboratório vivo para a gente desenvolver o nosso projeto, validar, testar ali nossos artefatos e conseguir sair com uma solução que torne produtizados os métodos e ferramentas que o LabMIM propuser a disponibilizar para o mercado. O nosso objetivo aqui é propor um processo, né, que forneça uma forma melhorada na apresentação, na comunicação e na disponibilização dos métodos e ferramentas gerenciais. E a partir do estudo da produtização de serviços, né, que é a nossa referência aqui para a gente seguir com a produtização, identificar algumas características dessa produtização em serviços que sejam relevantes e aplicáveis também aos métodos gerenciais para a inovação, considerando que há aí algumas semelhanças que podem ser identificadas entre os serviços especialistas e métodos e ferramentas que são desenvolvidos também por empresas, por consultorias, pela própria universidade, enfim. Bom, uma introdução aí, como uma introdução ao processo de produtização de serviço, né? Uma definição interessante do Harkoni é que a produtização ela é um processo, né, de analisar uma necessidade, definir e combinar elementos adequadamente de forma a gerar algo semelhante a um produto, que seja replicável e compreensível. Ela pode ser discutida como um tipo específico de inovação em serviços, que busca sistematizar e formalizar tanto o conteúdo quanto o processo de serviço. Dentre essas características, um que se destaca e é uma busca constante da produtização de serviço e que a gente quer levar também para métodos e ferramentas é a de tangibilização da proposta de valor, né? Através de uma comunicação mais clara do que seja aquele serviço, no caso aí da produtização de serviço. A gente vai seguir para desenvolver nesse projeto, na verdade já estamos seguindo, né, com uma metodologia do Design Science Research, que é uma metodologia que permite que a gente possa fazer iterações ali, né? A gente faz ali uma revisão da literatura, uma síntese dessa literatura, propõe aí um princípio de design, uma proposta para chegar a uma solução, e temos a oportunidade dentro do LabMIM, dentro do BHTech, das empresas, de aplicar essa proposta, fazer algumas iterações de melhoria, debater na prática e ir melhorando aí o nosso processo e a nossa proposta também. Então essa vai ser a metodologia que a gente está desenvolvendo, está utilizando para desenvolver o nosso trabalho. Bom, dentro da revisão da literatura, a gente identificou alguns aspectos de produtização que foram até sintetizados num trabalho do Harkoni em 2017, e que faz aí um enfoque muito nos processos, né, que são bem definidos, métodos de trabalho padronizados na prestação dos serviços, a modularização de serviços, ou seja, os serviços são configuráveis de acordo com a necessidade do cliente, e isso faz com que eles não precisem ser criados para cada situação de prestação de serviço ou criar um serviço sob demanda para aquela situação, né? A oferta de serviço também ela é bem definida e bem comunicada, que facilita não só a prestação de serviço pela empresa que está fornecendo, né, a comunicação interna, mas também o cliente, ali, quem vai utilizar esse serviço, saber exatamente o que está sendo contratado, o que ele vai ter de valor com essa contratação, e sempre orientado às necessidades dos clientes. Essas são algumas características, alguns aspectos que foram muito enfatizados na literatura que a gente tem consultado. Outras características muito importantes e bem citadas também são essas práticas aí sobre especificação e padronização da oferta de serviços, né?
A tangibilização, como eu comentei anteriormente, a concretização dessa oferta, que torna ela mais... É uma característica muito de produto, né, ser mais tangível, mais concreto, então tenta-se, através de algumas técnicas, levar essa característica para serviços também. E a sistematização e a padronização de processos e métodos da criação do serviço em si e do fornecimento também. Aqui eu coloquei um exemplo, né, um recorte de uma tabela aí da síntese que o Harkonnen fez em 2021 sobre os benefícios identificados para a produtização de serviços, através de um artigo de revisão sistemática que ele fez e fez essa consolidação. Esse gráfico aí, essa tabela, na verdade, nesse quadro, perdão, ele é só uma pequena parte, ele está mais completo no nosso trabalho, mas é só para ter uma ideia que esse tema de produtização de serviços é um tema bem estudado, que tem bastante conteúdo aí na literatura. Embora a produtização de métodos e ferramentas, por outro lado, tenha um número bem menor, né? Mas a gente consegue encontrar algumas coisas bem interessantes também, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, falando agora um pouco sobre, né, entrando ali na parte de métodos e ferramentas, a gente tem aí que os métodos e ferramentas, né, elas desempenham um papel muito importante no apoio e no desenvolvimento, na implantação da estratégia de tecnologia de inovação. E dadas as complexidades do ambiente de negócio, as ferramentas que possuem formas fortes e acessíveis, né, de representação visual, acabam fornecendo um meio poderoso para ajudar a compartilhar e disseminar o conhecimento e a compreensão entre os gerentes. E essa questão da representação visual é uma coisa que a gente vai explorar também na nossa produtização, porque ela, como a própria literatura menciona, ela é muito importante para ajudar nessa comunicação. Temos um exemplo aqui, por exemplo, fornecido por FAAL, de um template clássico aí de roadmap, né? Bem simples, vocês podem ver que ele tem pouca informação, é preciso uma investigação maior, um aprofundamento anterior, prévio, bem grande para poder utilizar esse template. E em comparação com o outro, desenvolvido em 2016, aí como um modelo autofacilitador de aplicação do roadmap, né? É a mesma, vamos dizer assim, a mesma ferramenta apresentada de formas diferentes, em que essa segunda aqui já contém alguns elementos que facilitam a auto-aplicação. Então ela já carrega em si algumas características, algumas informações e orientações para que seja mais fácil a comunicação para que ela serve, como que ela é aplicada, e facilita aí a compreensão e a aplicação dentro do ambiente empresarial. Esse artigo, né, do FAAL, esse modelo, ele não foi especificamente tratado de produtização de métodos e ferramentas, foi uma abordagem específica para a roadmap, não foi mencionada a questão da produtização, mas a gente vê que algumas características de produtização estão presentes ali, então acaba sendo uma boa referência também, que inclusive a gente está utilizando aí um dos artefatos que nós estamos desenvolvendo, no caso aí o descritivo técnico, né. A Yilmaz e Stirner também propuseram aí um método, esse sim, um método já de produtização específico para modelos empresariais, modelos de negócios empresariais, em que ela elenca ali e relaciona alguns fatores aí que contribuem, né, que são relevantes para a produtização de métodos e ferramentas. Então, dentre eles aí a redução do gap de maturidade, a gente a pesquisa que desenvolve o método e a aplicação dele, então fazer isso de uma forma mais paralela. Aqui ela trata diferente do que a gente está fazendo, que é a produtização no processo de disponibilização, de comunicação, ela já trata a produtização desde a criação do método e ferramenta, então, que eventualmente pode ser que a gente vá desenvolver também dentro do LabMe, mas a princípio esse trabalho dela é um pouco mais completo, parte de um ponto anterior, que já trabalha essa questão de reduzir o gap de maturidade, propor um processo de desenvolvimento do MEF que seja sistematizado, aquela característica da produtização, inclui aqui alguma similaridade com alguns processos de desenvolvimento de novos produtos, né, para de fato ter esse método de ferramenta com características de produto desde o início, desde a sua criação. Relevância de um contexto de aplicação que seja adaptável, a gente sabe que até a proposta do LabMe não é que seja um método para cada necessidade, né, que seja uma produção para cada necessidade, mas que seja, embora seja de fato alguma coisa que seja mais disponível à pronta entrega, vamos dizer assim, há alguma margem de adaptabilidade, inclusive de configuração, né, que vai contribuir para isso.
Ela também chama atenção aqui para os aspectos de marketing e vendas, né, com uma clara proposição de valor, a comunicação do que está sendo entregue, o que isso gera de valor no sentido de resolver um problema real. E a tratativa do método como produto a partir de uma disponibilização de um pacote que contém não só o método de ferramenta, mas também alguns itens acessórios, de apoio e que favoreçam o entendimento e a própria aplicação com menos, vamos dizer assim, atuação do especialista no dia a dia dessa aplicação, com uma padronização e delimitada a um problema, vamos dizer assim, sem aquela questão de querer que o mesmo método ou a mesma produtização resolva todos os problemas de uma forma generalizada em demasia. Bom, entrando agora um pouco no nosso processo, né, na nossa proposta, que a gente já está em andamento, a gente tem que estar partindo de um problema percebido, que é essa indefinição, né, de contexto e de ocasiões adequadas para o uso de cada ferramenta, associada a um grande número de ferramentas disponíveis, que pode gerar uma dúvida ali se ela é adequada ou não para um contexto, então gera um pouco de indecisão em relação a qual escolher para aplicar. E através de práticas de produtização dos métodos e ferramentas disponíveis no LabMIM, com a especificação desse método, dessa ferramenta, a tangibilização desse processo e desse método de ferramenta, a gente chegar numa solução que tenha um método de ferramenta claramente especificado, né, mais facilmente aplicável em diferentes contextos e com uma estrutura de apoio ali que favoreça o praticante, o empresário, quem for utilizar, a ter uma melhor facilidade e uma maior, vamos dizer assim, conseguir ele mesmo começar a sua aplicação ali com o menor esforço possível. A conexão, né, entre a necessidade de uma organização em particular e a busca, seleção, compreensão e aplicação desses métodos gerenciais, algumas vezes vai esbarrar nessa quantidade crescente que gera essa dúvida, como eu comentei, e aí a gente espera que esse processo e esse pacote, vamos dizer assim, de métodos e ferramenta que a gente consiga disponibilizar favoreça essa escolha de uma forma mais racional e mais útil para as empresas, tirando um pouco essa dúvida aí da diversidade que vai ter no mercado, que estão disponibilizados a todos os dias, né? Esse é um fluxograma do nosso processo, né? O que a gente está rodando hoje, inclusive, a gente já teve a gente tem aqui, né, dentro do NTQ, a gente faz reuniões semanais para debater, para trazer informações novas e trabalhar a construção desse processo. A gente já pega esse fluxograma que começa com um contato com um especialista de um método escolhido, né? A partir desse contato, o especialista ele elabora o texto de um descritivo. Esse texto desse descritivo, hoje a gente está na parte de desenvolver a melhor forma de tentar automatizar o máximo possível o descritivo, para que o especialista tenha menos trabalho principalmente no design, né? Porque esse descritivo ele tem uma limitação de tamanho, quantidade de caracteres, então a gente está tentando automatizar isso o máximo possível. A partir da elaboração desse descritivo, o especialista elaboraria aí um video pitch, que é elaborado tendo como referência o próprio descritivo, mas é uma forma oral e audiovisual de apresentar aquelas informações que complementam essa forma mais textual, né? Então a gente sabe que eu juntando ali audiovisual com texto acaba transformando a comunicação de uma forma mais clara também e favorece essa transmissão do que de fato é aquele método e essas informações que são muito importantes. Esses seriam os elementos aí iniciais que serão aprovados aí pelo LabMIM, e a partir dessa aprovação a gente segue para uma próxima etapa, que é a de definir o programa de treinamento. A gente sabe que métodos e ferramentas possuem características muito diferentes de acordo com sua aplicação, com sua robustez e com sua complexidade, né? E a definição do programa de treinamento deve levar em consideração isso também, claro, com a atuação do especialista, que vai definir se um treinamento vai ser, faz mais sentido que ele seja de 6 horas, 2 horas, que seja síncrono, assíncrono, pode ser um videozinho disponibilizado dentro de uma plataforma do próprio laboratório e que já seria suficiente. Isso é analisado de acordo com o método ou ferramenta. E a partir dessa definição são criados esses elementos, né, com
a característica de marca do LabMe. Então, assim, uma característica importante para a produtização é você carregar o valor da marca, né, que já gera aquela confiança e tangibiliza um pouco mais a proposta, tendo o LabMe como referência, o próprio BHTech, as outras instituições conectadas aqui já geram valor para esse método ou ferramenta produtizada. E aí, a partir dessa criação, a gente define esse pacote do MEF. O que é o pacote do MEF? São as configurações possíveis de acesso àquele método de ferramenta. Então, em situações em que um praticante ou uma empresa ela tem uma maturidade maior ou menor dentro de um método específico que a gente está disponibilizando, eles podem optar por comprar ou acessar, por exemplo, um curso mais inicial, ou um curso mais avançado, ou algum elemento extra mais aprofundado, ou enfim, até contratar sob demanda um treinamento. Então, esse seria o pacote mais ou menos pré-configurado e que o interessado vai poder ali definir qual que é a sua necessidade. Tudo isso elaborado, a gente vai fazer aí a construção da cartilha, né? Essa cartilha já é alguma coisa um pouco mais elaborada, não tem limitação de espaço ou de tamanho, como tem no descritivo técnico, porque ela tende a ser algo que já seja quase como um manual também de aplicação, com informações mais detalhadas, com um conteúdo intelectual bem mais aprofundado sobre esse método de ferramenta, e também com características, vamos dizer assim, de marketing, né? Então, um design bem elaborado, bem completo, bem desenvolvido, para também ter essa questão do visual, que chama a atenção e gera valor para o próprio método de ferramenta. Bom, então eu comentei lá no processo, eu já dei uma antecipada aí sobre os artefatos, né? Repassando, o descritivo técnico, ele tem como características principais: ele vai ser o primeiro contato do usuário com o MEF produtizado. Ele contém informações básicas, né, de descrição, complexidade, escopo, exemplo de design, por exemplo. O máximo de 2 páginas, porque para ser realmente algo bem objetivo. E incluindo, né, imagens do próprio MEF, para que já seja visualizado mais ou menos a cara, vamos dizer assim, desse método ou ferramenta que está sendo visualizado. O vídeo pitch, como eu comentei, uma apresentação audiovisual da ferramenta, com duração de 2 a 3 minutos. Já fizemos um teste aqui, né, assim, sem a caracterização audiovisual desse tempo, para poder passar essas informações básicas. Parece que esses 2 a 3 minutos são suficientes. Produzido tendo o descritivo como referência. Então, basicamente, as informações do descritivo estarão nesse video pitch, apenas a forma de apresentação que vai ser no audiovisual. E a função dele é contribuir ainda mais para melhorar a clareza na comunicação desse método ou ferramenta, né? A cartilha, que é o terceiro elemento ali, feito mais lá para o final do desenvolvimento da produtização, que tem já um design bem mais elaborado, sem restrição de tamanho, né, como descritivo técnico, e com informações mais detalhadas, contendo inclusive, por exemplo, rotas de conhecimento, formas de implantação, pacotes disponíveis na produtização que o LabMe está oferecendo, né, a lista de cursos, materiais complementares, etc. E alguns elementos de marketing que favoreçam também o interesse por aquele MEF, além da caracterização visual criada aí especificamente por LabMe. Na sequência aqui, a gente tem um exemplo aqui do que a gente criou até então do descritivo técnico, né? Esse descritivo, ele está numa versão ainda de constante aprimoramento em relação principalmente à automatização, porque ele tem uma limitação de caracteres, então são só 2 páginas no máximo. E aí, para gerar uma padronização na confecção disso, a gente está tentando automatizar, mas a princípio é mais ou menos essa disponibilização das informações, né? Vocês podem ver que tem ali uma descrição bem sucinta do método, uma apresentação do problema em que aquele método é aplicado, a solução, como ele resolve, alguns benefícios principais e também limitações e recomendações, né? Além de já elencar alguns métodos e ferramentas que podem ser associados a esse, fazendo menção também já com o contato do especialista de referência, que foi quem construiu esse método. E aí uma informação bem importante também, ali no último item desse descritivo, está como afinidade com organizações, né? Se esse método ele é mais afim para alguma startup, para uma empresa convencional, para um centro de tecnologia. Então já dá um direcionamento também para o praticante já saber, a partir do método ou ferramenta, a partir do descritivo técnico,
se aquele método ou ferramenta ele foi feito ou ele tem uma afinidade aí com o seu modelo de negócio, com o seu tipo de empresa. A outra página do método ferramenta seria essa página mais voltada para a representação gráfica do método ou ferramenta, que também contribui para a criação dessa familiaridade, para você ver visualmente se aquilo era o que você está procurando, o que o praticante estava buscando mesmo. E algumas informações também em relação à complexidade, né? Essa complexidade é uma estimativa, a gente criou uma tabela aí estimada, que ainda vai ser aprimorada, inclusive a gente vai ter a oportunidade de trabalhar isso com a aplicação do próprio método produtizado, coleta de feedbacks e ver se essa complexidade está mais ou menos acertada, mas tem aí um grau de compreensão, aplicação e suporte, que são considerados para a criação desse descritivo técnico. E ali, no último item, algumas referências principais em que há aí as referências que tratam desse método e ferramenta, para o caso de o praticante quiser fazer alguma pesquisa mais aprofundada sobre ele, previamente à sua aplicação, né? Como um último item aí essencial, vamos dizer assim, né, de entrada da produtização, a gente tem lá a cartilha. Hoje, a gente já tem o texto, por exemplo, do roadmap, a gente já tem a cartilha. O texto dessa cartilha, esse texto está sendo colocado dentro de um padrão, né, de apresentação e design. A Patrícia está atuando nisso aí para nos ajudar, mas a princípio a capa dela vai ser algo parecido com isso aí. Por enquanto é só o que a gente tem para mostrar do design. Bom, falando aqui rapidamente, né, já quase finalizando, a questão da aplicação piloto, né? Hoje a gente tem aí o programa de pós-aceleração, o Conexões BHTech, que está rodando dentro do BHTech, que tem 10 startups aí com perfis diferentes de maturidade, e a gente vai ter a oportunidade de aplicar dentro dessas startups, ou pelo menos de algumas delas, o modelo de produtização que a gente está propondo. Então a gente já está trabalhando com o professor Michael, né? No desenvolvimento aí, já temos o descritivo técnico, ele vai desenvolver para a gente o video pitch, então vamos enviar isso para essas startups que vão participar, e a partir disso, desenvolver um treinamento, um roadmapping tecnológico, já está marcada a data para o dia 4/8, com um acompanhamento e dúvidas das empresas, provavelmente próximo do dia 22, em que essas empresas, após esse curso e após receber esses artefatos elaborados, eles vão implementar ali, tentar desenvolver um roadmap aplicado a uma necessidade real dessa empresa, um roadmap tecnológico, especificamente nessa primeira rodada, e vão ter a oportunidade de trabalhar conosco aí, com especialista, as dúvidas, e a gente poder coletar informações sobre se foi efetivo, se a produtização auxiliou ou não na aplicação do método. E serão informações aí bem úteis e importantes para a gente poder voltar na literatura, voltar no nosso desenvolvimento e tentar melhorar ele ainda para chegar numa versão, vamos dizer assim, final. Na verdade, não final, porque eu acho que o processo de produtização vai ser sempre melhorado a partir das interações, mas esse retorno vai ser importante para evoluir, né? Através dessa coleta de feedback das impressões das empresas. Bom, é só isso.